mais até nós. 2008 é um ano especial na área do desporto. Os Jogos Olímpicos terão lugar em Pequim e os olhos do mundo estarão postos nesta grande potência que é a China. A comunidade chinesa está espalhada um pouco por todo o mundo e Portugal não é exceção. A cultura chinesa, bem como a língua, despertam grande curiosidade entre nós. Por isso, dedicamos este programa à comunidade chinesa em Portugal. Teremos em estúdio a professora Wang Suyin, com quem conversaremos sobre as relações entre China e Portugal. E como sempre, não esquecemos as histórias de quem escolheu Portugal para viver. Há um ano, conhecemos o Jornal Sino, um órgão de comunicação privilegiado para toda a comunidade chinesa em Portugal. O Nós voltou a esta redação para conhecer as mudanças neste jornal. O jornal cresceu, tanto com a equipa, também o jornal, que quando vamos justificar, acho que temos pouco tempo de passar de 32 a 64 páginas, agora temos 80 páginas com 32 cores, já para dezembro subimos para 96 páginas, por 2 edições. Nós primeiro agradecemos a comunidade chinesa, toda a comunidade apoia e a Embaixada da China apoia. Até agora, a gente consegue continuar até agora. Uma equipa jovem e dinâmica, constituída por imigrantes chineses, foi outra das novas apostas do Jornal Sino. Todos dão o seu contributo para informar e esclarecer, apesar de o fazerem de forma voluntária. Acho que a equipa é essencial e é que impulsa o jornal. E tratamos, por exemplo, temos jornalistas profissionais, temos gente que está a aprender e gente também de idade diferente para dar diferentes pontos de vista. Também cobrir todos os ângulos. The major aspect is quality control. So I try to find some mistakes or some small is not the correct letters like that, and find that and correct it. So that's all. Eu posso escrever alguns textos sobre a minha vida, a minha escola, depois eu escrevo. Um jornal dirigido à comunidade chinesa, com notícias de Portugal sempre na primeira página. A distribuição é feita por assinaturas, mas também por lojas e armazéns chineses em Lisboa e Porto. Nesse jornal, sempre a primeira página, nós sempre primeira notícia sempre é notícia sobre Portugal, sobre a comunidade de Portugal. Ainda para muitos chineses que em Portugal, o jornal é a fonte principal de informação. Não só em notícias, também em outras áreas. Então tratamos de cobrir, dependendo das necessidades, as leis, os acontecimentos na China, as mudanças. E também temas que como a educação, novas oportunidades de trabalho, de negócios. Este jornal é uma fonte de informação que existe há 8 anos em Portugal. Portugal tem recebido um grande número de imigrantes chineses que se destacam nas mais diversas áreas, que vão desde o desporto, passando pelo comércio e também pela restauração. Veja agora como tem sido para alguns deles viver em Portugal. Adaptei-me de uma forma rápida. Acho que quando somos crianças aprendemos as coisas mais rápido. E todos os dias, como as pessoas todas falavam português, acho eu que demorei cerca de 3 meses para falar já alguma coisinha e compreender as pessoas. Quando eu chego a Portugal, nenhuma chinesa faz negócio no Portugal.
Então eu penso que tem espaço para mim fazer negócio. Os chineses são um povo muito trabalhador e basicamente eles quando vêm para um país diferente, quando são imigrantes, eles tentam então a todo custo, se fosse preciso, trabalham 20 horas por dia porque querem garantir realmente o bem-estar deles e da família. Quando vim para aqui não falo nenhuma palavra português, não falava nenhuma palavra portuguesa, nem desculpa, nem obrigado, nem nada. E fui logo para a primária, para a primeira classe e pronto, eu era mais velha da turma, mas gostava muito de brincar com as crianças. Ainda não fala muito bem o português, mas às vezes ela habituada fala chinês. Às vezes, pronto, uma palavra que ela lembra lá muito, pronto, foi aquela. A comida, por exemplo, meu filho mesmo em casa não gosta muito de comida chinesa, por exemplo, mas eu continuo a fazer comida chinesa e, por exemplo, ler livros e vou aprender como cultura chinesa. Aqui não tem muito coisa para chinesa, só cassino, chinesa gosta de jogar, mas para ouvir a televisão não tem programa na televisão da chinês. Olá amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da Janela da China. 亲爱的中国侨胞朋友们，下午好，我是亚楠。此时此刻，又让我们重新回到了《中国之窗》这个节目的播出时间。这个节目从星期一到星期六，每天下午2点至3。3年多的时间内，我跟我的学员们，已经建立了很深厚的友谊。有些学员主动教我学习普语，在我生活中有困难的时候，学生们都很主动的来帮助我。每当我过生日和学生们过生日，我们大家就会聚集在一起。 互相祝贺，使我感受到和学生们在一起，就像生活在一个大家庭里。Quando cheguei em Portugal, a Orquestra Gulbenkian foi fantástico, eu gosto muito, mas este tempo é tudo diferente, muito diferente da China, mas para nós é fácil porque nós somos músicos e depois se músico é bom, tudo é igual para nós. Quando cheguei aqui é muito difícil, ainda agora não falo bem português, tenho vergonha, mas assim, quando cheguei aqui não sei nada, assim, mas tenho muito grande sorte, tenho muito amigos portugueses e assim, ajudaram muito, sim. Aqui Portugal temos bom tempo e comida é fantástica e pessoa muito simpática. Eu não lembro nada muito difícil. Tenho muito sorte. Wang Suyin é natural de Xangai e mestre em linguística pela Universidade Nova de Lisboa. Trabalhou em Xangai, Macau e Lisboa, lecionando a língua portuguesa, a língua chinesa e técnicas de tradução. Tem se dedicado à investigação sobre as línguas, literaturas e cultura da China
e de Portugal. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu. Começava consigo querendo saber por que teve contato com a língua portuguesa e como. Como é que foi isso? Ah, sim. Eu costumo dizer, né, que não fui eu que escolhi a língua portuguesa. Eu fui escolhida para ter a língua portuguesa na minha vida. Isso aconteceu há mais de 30 anos atrás. Estava no primeiro ano de estudos portugueses numa universidade de Xangai. E naquela altura, né, sim, aquela universidade, né, chamava-se, né, Instituto Superior de Línguas Estrangeiras de Xangai, e ensinava muitas línguas estrangeiras. E naquela altura a reitoria decidiu abrir também o curso de português e decidiu, né, selecionar 2 alunos do curso de espanhol para aprender português, para ser os futuros professores daquela instituição. Então eu fui escolhida. Naquela altura limitei-me a obedecer à ordem superior, mas eu não me arrependi, pois realmente eu gostei da língua portuguesa e apaixonei-me por esta língua. E sendo mestre em linguística, pergunto-lhe, existe algum tipo de semelhança entre a língua portuguesa e a chinesa ou são completamente diferentes? Eu penso que tem mais diferenças do que as semelhanças. Eu não sei se eu posso avançar um pouco para... Claro, claro, se puder dar algum exemplo. Sim, eu costumo dizer, né, que quando o Ocidente aprende chinês, pode encontrar 3 grandes dificuldades. E essas 3 grandes dificuldades refletem exatamente as grandes diferenças entre a língua chinesa e a língua ocidental, e sobretudo a língua portuguesa. Por exemplo, a primeira diferença, né, é na escrita. Né? Toda a gente sabe que a escrita é diferente e os chineses, os ocidentais têm muita dificuldade em escrever de cor os cartéis chineses. São todos desenhos para eles, né? Sim. Não tem grande dificuldade em identificar os cartéis, mas escrever de cor é que é muito difícil. E a segunda dificuldade, né, é na fonética. E sabem que o mandarim tem 4 tons, etc. Né? Mas acho que o mais complicado, né, é que todos os cartéis chineses são monossilábicos. E temos mais de 50 mil, né, caracteres. E os jornais costumam recorrer a 8 mil caracteres para as publicações. Né? Sim. Então, em relação às sílabas, pois todos os caracteres são monossilábicos, né? Então, temos no mandarim mais ou menos 400 sílabas básicas. E cada sílaba, em princípio, devia ter, né, 4 tons. Só que nem toda sílaba tem 4 tons. Então, totaliza mais ou menos 1.200 sílabas. E vamos ver, dividir 8 mil caracteres, né, normalmente utilizados nos jornais, por 1.200 sílabas, a conclusão a que chegamos é que muitos caracteres têm o mesmo som e o mesmo tom. E por isso, né, quando a gente ouve um chinês a falar, né, para perceber corretamente o que os chineses dizem, é muito difícil para os ocidentais. Tem que fazer aquela diferenciação, sim, não é? E a terceira dificuldade, acho que é a maior dificuldade, né, para os ocidentais, né, é como se diz, a colocação dos elementos na frase. A ordem normal da frase, tanto em português como em chinês, é igual, né? É sujeito, verbo e complemento verbal. Só que, né, o raciocínio chinês e o raciocínio português, né, seguem ordens invertas. Então, muitas vezes, né, quando a gente para perceber uma frase, né, temos que fazer tradução de direita para a esquerda. Eu cito um exemplo muito simples. Por exemplo, no envelope, quando a gente escreve um endereço no envelope, né, em português a gente começa por o nome do senhor, né, do destinatário, e depois nome da rua, e depois nome da cidade e nome do país. Em chinês é o contrário. A gente escreve no envelope, né, nome do país, nome da cidade, nome da rua e depois o nome do destinatário. O raciocínio é completamente inverso. E, sobretudo em relação à posse, né? Quando a gente diz, né, vinho de Portugal, em chinês a gente tem que dizer Portugal de vinho. Está a ver? Por isso, esta parte acho que é mais difícil. Os alunos se esquecem, né? Então, seguem a ordem normal da língua portuguesa e cometem erros. E a gente tem que pensar no chinês, que é a ordem inversa. Mas muitas dessas técnicas é possível conhecer aqui no seu livro, onde nas lições de chinês para português fala exatamente disso, que as coisas são o inverso. Sim, ela tem uma introdução e explica muito bem, muito minuciosamente, né, sobre estas coisas. E por que há tantos portugueses que decidem aprender o mandarim? Acho que é por vários motivos, né? Sim. Profissionais, fazer negócio com a China, né? Fazer investigação na China, familiares
casado com chinês, portuguesa casada com chinês, os chineses casados com assim, né? Sim. E alguns, por ser avô, o avô é português chinês, o avô de Cantão, né? E também por curiosidade, né? Muita gente vem curiosidade pela cultura, a China é um mistério, né? A cultura chinesa é um mistério, é fascinante, então por curiosidade. E também há muitos jovens, né? Eles querem apostar nesta língua, porque pensa que é uma língua do futuro. Exatamente isso. Pensa que daqui a alguns anos vamos poder considerar o mandarim como a língua mais falada no mundo? Eu penso que daqui a alguns anos, não podemos dizer, mas no futuro não muito longe, né, acho que o mandarim vai ser falado por muito mais gente. Atualmente, né, segundo os dados estatísticos oficiais, né, estatísticos da China, né, existem neste mundo agora 30 milhões de estrangeiros a aprender chinês. É um número muito grande, né? É um número enorme, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns dos seus alunos. Vamos agora ver uma pequena peça e já voltamos a conversar. A medicina chinesa é conhecida e praticada em todo o mundo. Existe há 5.000 anos e é provavelmente uma das mais antigas. Em Portugal, essa medicina tem sido cada vez mais divulgada através da Universidade de Medicina Chinesa do Dr. Pedro Choi. Este curso superior tem a duração de 5 anos e tem o diploma reconhecido no Estado chinês. É precisamente nesta universidade que ficamos a conhecer alguns dos alunos da turma de chinês da professora Wang Suing. Vamos ver. Este polo da Universidade de Chengdu, em Lisboa, conhecida como Universidade Dr. Pedro Choi, é a primeira extensão universitária alguma vez criada por uma universidade estatal chinesa no estrangeiro. A Universidade de Medicina Chinesa é uma universidade que se destina a ensinar medicina chinesa aos europeus, não só aos portugueses. Estamos numa fase em que, por enquanto, ainda só temos alunos portugueses, porque também estamos apenas no 2º ano e queremos ter a certeza absoluta, antes de abrir ao resto da Europa, de que tudo está a correr bem. Ensinamos medicinas, sobretudo medicina chinesa. Na prática, aqui em Lisboa, pode-se estudar através da Universidade de Medicina Chinesa como se estivesse na China. O nosso curso é um polo da universidade mais clássica de medicina chinesa na China, que é a Universidade de Chengdu, sendo que é reconhecido pelo Ministério da Educação chinesa. A medicina tradicional chinesa é sobretudo a acupuntura e a fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa é o tratamento com ervas medicinais chinesas, mas também é o Tuina Anmo, que é a massagem chinesa, além do Tuina Anmo, o Qigong e Tai Chi Chuan, ginásticas energéticas. É este conjunto que compõe a medicina tradicional chinesa. A sábia e experimentada medicina chinesa tem dado ao longo dos séculos provas da sua eficiência e foi por esta razão que estes alunos escolheram este curso superior, onde a língua chinesa é obrigatória. O meu nome é Teresa, eu estou a estudar no 2º ano na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa do Dr. Pedro Choi. É um curso muito abrangente, desde o chinês, que é uma cadeira obrigatória, a medicina tradicional chinesa nas suas variáveis componentes, a teórica, a prática, a fitoterapia, o tai chi, a utuina, que é a massagem terapêutica da medicina tradicional chinesa. Portanto, todas essas, e depois também as áreas também que temos nesta universidade, que é a área ocidental. Olá, eu sou o Vasco, tenho 21 anos, neste momento encontro-me a frequentar o curso de Medicina Chinesa na Universidade do Dr. Pedro Choi. Eu sempre gostei mais da parte de cura das pessoas sem efeitos secundários e então andei a investigar sobre medicinas que fosse possível fazer isso. Então descobri a medicina chinesa que através da acupuntura, fitoterapia, a homeopatia, podia-se curar as pessoas sem prejudicá-las por outro aspecto. No futuro espero abrir uma clínica, espero funcionar com o grupo Pedro Choi porque tem ótimos profissionais e pretendo ajudar as pessoas a que elas consigam viver bem. Eu gosto muito deste curso, acho muito interessante todo ele, não só por ser uma coisa de acupuntura, mas por ter uma grande variedade de coisas, acupuntura, moxibustão, várias coisas, massagem também, tuina, que é
ao longo dos meridianos. Eu próprio já fui tratado de asma, que eu antes andava sempre com aquelas bombas pequeninas, ia sempre de semana a semana ao hospital, e então com a acupuntura eu fiquei normalizado. Para além da licenciatura de 5 anos que aborda o pensamento e a filosofia chinesa pelas diferentes técnicas de medicina chinesa, esta universidade também disponibiliza cursos de mandarim, de história e cultura chinesa e de Tai Chi Chuan, destinado ao público em geral. Professora, e ao contrário, existem muitos chineses que querem aprender o português ou é uma necessidade para eles aprender o português? Eu penso que neste momento em Portugal, né, muitos chineses querem aprender português, primeiro por necessidade de integração, né, viver num país tem que saber falar a língua deste país, mas também é para realização profissional e pessoal. Sem saber a língua no país é difícil desenvolver a profissão. E por que nós verificamos casos onde há chineses que vivem cá há tantos anos e não falam português? Qual é o motivo? Acho que deve ser 2 motivos, né? Primeiro motivo, pois a sociedade chinesa, a comunidade chinesa, né, aqui em Portugal era fechada. Agora não, mas era bastante fechada. E as pessoas trabalhavam, né, entre os chineses, né? Comiam lá, dormiam lá, tinha amigos só chineses, então quando saíam para tratar algum assunto, eram acompanhados dos amigos que falavam português, por isso não sentia grande necessidade de saber a língua, né? E em segundo lugar, eu penso que o português também é difícil para os chineses, né? Os portugueses costumam dizer que isto para mim é chinês, mas os chineses costumam dizer isto para mim é português. Pois a flexão verbal do português é muito complicado para os chineses, sim. Os chineses que já se encontram em Portugal há mais tempo, se calhar os de segunda geração, eles têm uma vida diferente daqueles que chegaram cá há alguns anos atrás? Acho que muitos têm uma vida muito diferente, sobretudo os que nasceram cá, que tiveram escola cá, né? Tem meio dos amigos, né, todos portugueses, namoram com os portugueses. Acho que sim, tem um comportamento muito diferente dos pais. Eu tenho nos meus cursos, né, muitos chineses com cara chinesa que não sabem falar chinês, né, e tem mentalidade totalmente diferente da mentalidade tradicional chinesa. 2008 vai ser um grande ano para a China. Temos os Jogos Olímpicos agora. O que isso significa para a China e de que maneira isso muda um pouco a visão que o Ocidente tem da China? Acho que sim. Acho que isso vai mudar muito a visão ocidental à China. Acho que a China, né, com esse evento, está a dar uma chance, uma oportunidade, oferece uma oportunidade para o Ocidente conhecer melhor a China. Como é que a China pretende acolher essas centenas de pessoas que vão viajar até lá? Acho que está a fazer uma boa organização, né? A mobilizar toda a gente para acolher os estrangeiros. Até em Xangai, em Pequim, por exemplo, né? Os taxistas, qualquer pessoa residente em Pequim teve que aprender alguma coisa em inglês para poder comunicar, dar informação na rua aos estrangeiros. E o novo ano chinês começa agora em fevereiro. Isso representa um marco para os chineses? Acho que sim, pois este ano é o ano do rato. E sabemos que dos 12 signos, né, do zodiaco chinês, né, o rato é o primeiro símbolo, é o primeiro signo. Então é um novo ciclo, nova vida e muitas chances. E o rato é muito esperto. O rato é um animal, né, um bichinho muito esperto, né. E às vezes, referentando, né, no mundo humano, assim, as pessoas têm que ser espertas, têm que saber se adaptar, né, à situação, à realidade, para aproveitar bem as oportunidades. Professora Wang Sui, para só finalizar, Portugal e China, há semelhanças culturais? Sim, acho que sim, há semelhanças culturais, embora, né, ter mais diferença do que as semelhanças. Eu penso que ambos os povos, né, são muito hospitaleiros, né, são simpáticos com estrangeiros, tratam bem os estrangeiros. Acho que isso por isso a comunidade chinesa vive aqui em Portugal. Acho que sente-se bem aqui em Portugal.
Professora Wang Sui, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Ficamos a conhecer mais sobre as ligações entre China e Portugal e continuação de um ótimo trabalho. Tá, muito obrigada. Obrigada.